Seja muitíssimo bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Eu ensino você, profissional insatisfeita, a trabalhar com o que ama. Bom, meu nome é Annelise Yamaguchi, eu sou especialista em transição de carreira e eu sou mentora da Gallup, que é uma referência mundial em desenvolvimento profissional. Então, o tema de hoje é como combater a tal da procrastinação. A gente vai falar tanto essa palavra que vocês vão ficar assim cansados de ouvir, porque a gente tem que realmente combater, tirar essa coisa terrível da nossa vida. Então, assim, como que a gente vai combater a nossa procrastinação para a gente realmente trabalhar com o que ama? Então, antes de eu começar o nosso evento, eu gostaria de avisar vocês que no próximo dia 5 de dezembro, anota aí, no dia 5 de dezembro, vai começar uma jornada chamada Descubra o Seu Talento para trabalhar com o que ama. É uma série de 3 aulas que vai começar sempre aqui às 20 horas e 7 minutos. Eu vou te mostrar o passo a passo do método que eu criei para ajudar profissionais que estão insatisfeitas e mostrar para você que o caminho, qual o caminho para trabalhar com o que ama. Então, esse evento é um evento fechado para você poder participar, que eu estou promovendo com muito carinho e respeito por você, e que eu preciso do seu cadastro. Então, como é que funciona? Você vai acessar o link da minha bio, e aí você vai entrar para uma página, você vai colocar o seu e-mail e entrar para um grupo fechado de WhatsApp. E nesse grupo eu quero mandar vários PDFs, vários exercícios para você. E por que esse grupo você precisa entrar nesse grupo de WhatsApp? Porque a gente precisa separar quem está comprometida e não. Isso é muito importante para essa nossa jornada, tá bom? Então, se você não se inscreveu ainda, vai lá no meu link do meu Instagram, clica lá e volta aqui, tá bom? E caso vocês tenham alguma dúvida sobre o evento, vocês me mande aqui. Então, a partir de hoje, a gente vai ter várias lives, assim, às 20 horas e 7 minutos, hoje, terça, quinta e domingo. E às vezes pode ser que eu faça uma outra live surpresa. Então, fiquem ligados aqui no Instagram, que assim vão ter vários conteúdos para te ajudar a seguir essa jornada. Descubra os seus talentos para você poder trabalhar com o que você ama. Combinado? Então, se você não é inscrito, vai lá e volta aqui, tá bom? E se você não é inscrito também no canal, você precisa se inscrever, porque todos os dias eu estou postando conteúdos para ajudar você, profissional insatisfeito, a trabalhar com o que você realmente ama, gosta de fazer, faz o seu olhar brilhar. Então, assim, clica lá aqui no Instagram, também me siga lá no YouTube, que também a gente sempre está postando vários conteúdos de bastante relevância para vocês profissionais que são insatisfeitas com a sua atual profissão, para a gente começar a fazer essa transição. Então, vamos entrar para quem que é esse conteúdo que é combater a procrastinação para trabalhar com o que ama. Bom, esse é conteúdo para você que está querendo fazer a sua transição de carreira, a sua mudança de carreira e trabalhar com o que realmente você ama. Mas você sempre diz assim, eu não tenho tempo, eu estou muito ocupada, eu não sei me organizar, eu não sei como é que eu faço. Então, se você é essa pessoa que você posterga, você adia, você deixa tudo para amanhã, e esse amanhã acaba não chegando, já se passaram anos, provavelmente, que você está empurrando com a barriga ou de repente postergando, é que esse conteúdo é para você. E por que eu quero, que é tão importante falar desse conteúdo? Porque assim, a procrastinação, ele realmente, está postergando o que é importante e significativo para a sua vida, é arruinar a sua vida profissional e pessoal. Então, assim, a gente precisa entender e superar essa tal de procrastinação. E por que é tão importante assim também, né? Porque à medida que você compreende, entende, você tem uma consciência maior da necessidade de você realmente mudar essa situação de postergar, de estagnação, porque provavelmente se você está estagnado no seu trabalho, você não sabe muito bem o que está fazendo lá e acordar todos os dias é quase que um sacrifício, é bem provável que você está postergando, você está procrastinando alguma parte da sua vida profissional. Então, é para isso que você está aqui, é para isso que eu estou aqui, para te ajudar nessa, como que a gente pode combater esse grande problema, que a gente vai entender que não é só você. Muita gente já tem esse problema. Então, assim, fecha todas as abas do seu computador. Se você está me assistindo pelo celular, vai para um lugar tranquilo para você poder ouvir, porque você vai sair dessa live
entendendo e descobrindo como é que você vai combater essa procrastinação, perfeito? Então vamos entender o que é, afinal, essa tal de procrastinação. Assim, eu passei muitos meses estudando por que as pessoas procrastinam. Então, assim, tem várias pesquisas sobre procrastinação e é bastante interessante que a pesquisa que eu acho que mais completa, que eu gosto mais, é do professor doutor chamado Pim Etienne Pitchell, que é da Universidade de Carleton, aqui do Canadá, e assim, é uma das autoridades em procrastinação. Não é que ele procrastina, é que ele estuda a procrastinação, é bem diferente, tá bom? Então, assim, falando de procrastinação, qual é a definição? Pra gente entender, pra gente estar na mesma página, é muito importante a gente poder entender a definição. E ele diz o seguinte: procrastinar é o ato voluntário de adiar desnecessariamente decisões ou ações que pretendia se executar. E o que ele está querendo dizer com isso? Está dizendo assim que esse ato voluntário, isto é uma ação que você escolhe, ninguém está forçando você a não fazer, mas é um ato que você mesmo está postergando. E você adia desnecessariamente, você sabe que precisa fazer, mas você, por um motivo não aparente, você posterga, você adia isso. E olha que interessante, não existe nada te impedindo de agir a não ser a sua própria resistência em agir. Então, explicando melhor, então assim, a gente está quase que livre, a gente tem tempo, a gente não tem nada, nenhum obstáculo, a gente tem condições emocionais e físicas para fazer, mas por algum motivo a gente não faz. E o ato de persistir persiste, olha só que loucura, o ato de persistir, ele persiste apesar de saber que este atraso pode te prejudicar em termos de desempenho da atividade ou mesmo nos sentindo mal em relação à atividade ou em relação a nós mesmos. Então, se você está procrastinando a procurar, por exemplo, um trabalho, você sabe que é necessário, você já não aguenta mais o seu trabalho, mas você também não consegue fazer nada para mudar essa situação, você não toma nenhuma atitude, mesmo sabendo que é importante e tendo consequências negativas. Ou seja, você tem um comportamento quase que irracional, né? Porque mesmo sabendo que é do seu interesse em agir para sua felicidade, para sua qualidade de vida, você não toma nenhuma atitude. E parece uma coisa maluca, né? Na verdade. Mas aí você vai entender. Afinal, por que também a gente procrastina? Porque pra gente poder entender por que a gente tem que parar com isso, a gente sabe que tem um resultado, mas é muito interessante e importante a gente entender o porquê. E que depois que você entender, eu tenho quase certeza que você vai sair dessa live dando o seu primeiro passo, que é no final dessa live que eu vou também dar vários passos para você poder sair dessa tal da procrastinação e vencer de uma vez por todas. E aí me perguntam muito, Anelisa, qual que é a diferença entre procrastinar e preguiça? Às vezes as pessoas pensam que as pessoas que procrastinam são preguiçosas e na verdade não são, porque existe uma diferença muito grande. Então, vamos começar com a preguiça? A preguiça, o sinônimo de preguiça é desânimo, é apatia, vagabundagem, isso pelo dicionário. E pelo dicionário também é a resistência em trabalhar ou se esforçar em qualquer trabalho, em qualquer atividade que você queira fazer. Então, basicamente, é não trabalhar porque é difícil, não trabalhar porque exige esforço, isto é, evitar o trabalho, evitar a atividade. Então, isso é uma preguiça. Então, vou te dar um exemplo. Você sabe que precisa mandar um currículo, você sabe que precisa começar a escrever o seu projeto para trabalhar com o que você ama. Mas aí, ao invés de você começar, você vai assistir televisão, você vai assistir Netflix, pega um saquinho de batata fritas e fica lá comendo, fazendo mal para a sua própria saúde, engordando e sentindo-se mal por não fazer o seu currículo, para não sentar pelo menos 5 ou 15 minutos para começar a escrever o seu projeto. E aí você fica assistindo Netflix e passa a noite inteira assistindo Netflix e não faz o que precisa fazer. No outro dia você acorda mal, claro, isso é preguiça. E aí, porque você não está fazendo o que deveria ser feito. Agora, a procrastinação é uma coisa diferente. Olha, minha gente, no final, como sempre, eu vou responder todas as perguntas de vocês no final. Então, caso vocês tenham alguma pergunta à medida que eu vou explicando, por favor, me coloquem aqui, que eu tenho o prazer imenso de responder todas as perguntas com relação a essa tal de procrastinação, tá bom? Bom, a gente entendeu que preguiça, na verdade, é ficar no sofá, assistindo televisão
e não fazendo o que tem que fazer. Agora, a procrastinação, ela não é a preguiça. É ter muita coisa para fazer e deixar o que é mais importante e significativo para a última hora, para o último minuto. É adiar uma tarefa e fazer outras que são mais fáceis e mais prazerosas, mas que são normalmente menos importantes e urgentes. Isto é, fazer o seu currículo é importante e significativo para você. Começar a dar o seu primeiro passo para trabalhar com o que você realmente ama é algo significativo para você, mas ao invés de você fazer isso, você começa a mandar e-mail, você começa a fazer outras atividades que não é essa atividade importante e significativa para você. Isto é, você não está no sofá, assistindo Netflix, ou jogando videogames, ou numa rede social. Você está fazendo outra coisa. Isto é, o procrastinador crônico, o verdadeiro procrastinador, eles são trabalhadores. Vocês são trabalhadoras. Mas possuem uma falsa ideia de que trabalham muito e por muitas horas, sem nenhum resultado e sem fazer o que deveria ser feito. Mas não fazem o que deveria ser feito, que é realmente significativo para vocês. Então, o procrastinador, ele se preocupa em excesso. Mas o problema pior é que o procrastinador típico, ele se preocupa com o que ele não faz bom o suficiente, o que as pessoas vão julgá-la, e ela fica com problemas de reprovação. Será que se eu fizer essa atividade eu vou ser ridicularizada? Acho que não vai dar certo mesmo, então eu nem vou começar a fazer. Então, você começa a ficar muito ocupada fazendo outras coisas e posterga, você adia o que realmente é importante, o que realmente vai mudar a sua vida, que é começar a dar o primeiro passo para você trabalhar com o que ama, principalmente se você está insatisfeita, principalmente se você está frustrada com o seu trabalho. E o pior de tudo do procrastinador é que ele não termina, ele quer terminar a tarefa, mas geralmente termina a tarefa com muito sofrimento e geralmente termina quase que em cima da hora. E quando ele termina você termina em cima da hora, claro que o resultado não vai ser muito bom, uma qualidade do trabalho não vai ser muito bom e você sente aquele peso na consciência. Ah, se eu pudesse ter tido mais tempo, eu teria entregado um trabalho melhor. Se eu tivesse tido condições, eu entregaria um trabalho com melhores resultados. E a questão é que você sabe que tem essa condição, mas por questões de julgamento, por uma série de questões emocionais, você acaba não fazendo. Então, essa é o verdadeiro significado da procrastinação. Não é que você é preguiçosa, pelo contrário, você trabalha e trabalha muito, mas sempre com essa ilusão de que você está trabalhando. E no final do dia, você não tem aquela sensação de missão cumprida. Por quê? O que era importante e significativo para você, da sua vida profissional e pessoal, você não fez. Então, a gente vai acabar com esse problema hoje, tá bom? E aí, se você não vencer essa procrastinação, um dos problemas que pode acontecer é que literalmente a procrastinação vai acabar com a sua vida. Porque a procrastinação, como eu te disse, ela não é preguiça, mas você pode superar esse mal e ter mais satisfação profissional que tanto deseja. E se você não acabar com a procrastinação vai destruir a sua vida, vai destruir os seus sonhos, as suas metas, e você vai ficar insatisfeita e frustrada. Eu não quero dizer para o resto da sua vida, mas você vai ficar frustrada, insatisfeita, infeliz, com uma qualidade de vida muito baixa. E sabe aquela alegria que eu tenho certeza que você tem aqui dentro e aqui dentro? Você já não consegue mais e fica postergando. Então a gente tem que acabar com isso, combinado? E aí, olha só, mas aí, para você não ficar com peso na consciência que você é a única pessoa que procrastina, eu vou te dar alguns dados bem interessantes para te mostrar que existem procrastinadoras de vários níveis. E você não está sozinha nessa situação. Então, olha assim, estima-se que 15 a 20% da população adulta eles sejam procrastinadores crônicos, isto é, procrastinadores que realmente têm resultados muito negativos e que não estão num loop tão ruim e um ciclo vicioso de procrastinação tão grande que não consegue sair. E olha só, 15 a 20% é bastante, mas 80 a 95% dos estudantes universitários procrastinam em algum grau.
E 80% dos funcionários admitem que procrastinam pelo menos 1 hora por dia nos Estados Unidos. E a procrastinação diminui a produtividade dos funcionários e impede que eles consigam atingir o seu potencial. Claro, né, que se você está procrastinando no trabalho, você não consegue ter um resultado. Então, assim, é muito tácito isso que diminui a sua produtividade. E olha que número interessante, 94% das pessoas dizem que a procrastinação afeta negativamente a sua felicidade. Isto é, 94% das pessoas sabem que procrastinam e sabem que elas afetam a felicidade e a qualidade de vida. E mais do que deixar as coisas para o último minuto, a procrastinação também faz com que as pessoas mintam para justificar os atrasos. E que mina, claro, que a autoconfiança, e começa a ter uma culpa, começa a ter uma vergonha, ter quase uma sensação de impotência e falta de autocontrole na vida, porque o que a gente precisa aqui, para a gente começar a trabalhar com o que ama, que a vida está no nosso controle. Eu diria que 70% a 80% do que você poderia fazer para mudar a sua vida está no seu controle. 70% a 80% até é bastante. E você sentir que você não tem esse controle é muito triste, é muito ruim. E olha só que dado bastante interessante também, que 57% das pessoas desempregadas têm a maior tendência em procrastinar. 57% é muito alto, né? Então, assim, se você percebe que essa é uma tendência que você tem, que você está numa situação, num trabalho aquém das suas qualificações, aquém das suas habilidades, pode ser que você está procrastinando, de repente fazer um curso, de repente fazer alguma coisa em prol da sua vida profissional que está ligada à sua produtividade, e nós já falamos aqui que a produtividade está muito ligada à felicidade e à qualidade de vida. Então, se a sua qualidade de vida está ruim, é bem provável que esteja com algo ligado ao postergar que você tem feito. Então, a pergunta mais importante é por que a gente procrastina tanto, apesar de nós sabermos os efeitos negativos em nossa vida. Como é que a gente consegue superar esse problema? Gente, vocês estão acompanhando o que eu estou querendo dizer aqui, que assim, a gente sabe que é ruim, a gente entende, mas mesmo assim a gente continua postergando, né? E vocês estão entendendo, dão um joinha aqui pra mim se tá tudo certo, se vocês estão entendendo o que eu estou falando, se vocês têm alguma dúvida enquanto eu bebo a minha água. Tudo bem? Estão entendendo? Tudo certo aqui pra gente, minha gente? Bom, então a gente entendeu que você sabe que você precisa entrar... Maravilha, a Ruth disse que tudo bem, a Vi também. Ótimo. Bom, então a gente entendeu que a procrastinação ela não é a preguiça, então assim que você sabe que você precisa, que procrastinação que não é também um mau gerenciamento do tempo, por exemplo, não é nenhum aplicativo mirabolante que vai fazer essa mudança na sua vida, mas a procrastinação ela é sobre o gerenciamento das suas emoções. Na realidade, a procrastinação ela está muito relacionada a como a gente gerencia as nossas emoções e sentimentos, isto é, como é que a gente administra os nossos pensamentos, as nossas crenças, humor e autocontrole, que os psicólogos eles chamam de regulação emocional. E o que é essa tal de regulação emocional? É a habilidade, é a prática de você lidar com as experiências ou processo das suas emoções e sentimentos. Então você sabe que a sua regulação como é que você sabe que a sua regulação ela está alterada? Quando você, por exemplo, tem falta de clareza do que é importante e significativo para você, quando você tem uma imprecisão, quando você sente aquela confusão, uma aversão e uma repulsa ao que você está tentando fazer. E as pesquisas, inclusive, elas dizem que quanto mais importante e significativo um problema, uma atividade, um trabalho é para você, mais a sua tendência em procrastinar. Então, provavelmente, se você quer fazer a sua transição de carreira, você acha que ela é tão grande, você tem tanto medo de ser julgado, você tem tantas dúvidas que acaba parando, acaba brecando. Então, por isso é que a gente tem que entender um pouquinho mais essa procrastinação. E um outro ponto que eu quero enfatizar aqui, que quanto mais você
procrastina, mais a situação tende a piorar. Então, por isso que a gente tem que entender. E porque a gente tem que entender também que a gente quer ser, assim, quando a gente faz alguma coisa muito importante pra gente, a gente quer ser perfeito, né? Eu costumo dizer que a perfeição, ela está no cemitério. Não existe uma perfeição, porque quase que tudo na vida pode ser melhorado. Mas quando uma coisa muito importante pra gente, a gente quer que seja tudo muito certinho, tudo muito bonitinho, tudo muito perfeito, né? Então, se você acha que deve ser perfeito, então você tem que parecer que você tem que ser tudo direitinho, você tem medo do fracasso. Aí você tem um medo de falhar, você não tem um medo de ser reconhecido pelas outras pessoas, você tem um medo da rejeição, você tem um medo de não conseguir, medo de ser criticado. E aí, com tantos esses medos, essas dúvidas, a gente acaba paralisando mesmo, a gente acaba procrastinando mesmo. Então, além do que, assim, esse medo é o seu próprio cérebro primitivo tentando economizar as suas energias, tentando economizar a sua energia mesmo, porque a gente não sabe quando que você vai ter que matar um leão. Então, por isso que a gente entende que o nosso cérebro está nos ajudando. Mas a gente tem que entender também que esses medos, essas dúvidas, essas incertezas, elas só dissiparão, só acabarão quando você começa a tomar uma pequena atitude, tomar uma pequena mudança para sua vida. Eu tenho certeza absoluta. E aí a gente vai com medo mesmo, a gente vai com dúvidas mesmo, mas não é saindo do seu emprego de uma vez por outra, mas é com metodologia, é com técnica que você precisa. Então, por isso é que, se você não está inscrita ainda na nossa jornada, descubra os seus pontos fortes para fazer a sua mudança de carreira, para trabalhar com o que ama, então entra lá no link da bio do meu Instagram, clica naquele link, você vai entrar numa página, colocar o seu e-mail, e aí você vai entrar para um grupo de WhatsApp fechado, que eu quero separar as pessoas que estão comprometidas ou não, para estarmos juntos nessa jornada, para você descobrir os seus talentos, esse potencial sensacional que você tem aqui dentro, todos nós temos, para a gente realmente trabalhar com o que a gente ama. Então, se você não entrou ainda, vai lá e volta aqui, que aí eu estou te esperando, tá bom? E aí, lá no grupo de WhatsApp, eu quero mandar vários exercícios para você, várias comunicações a respeito do conteúdo e das aulas, eu vou passar lá no WhatsApp. Então, entra lá sem falta, tá bom? E aí, uma coisa bastante importante, que eu quero que você fique bastante ligada, por que a gente precisa realmente vencer essa procrastinação, e que eu não gostaria que você se arrependesse quando você estiver numa situação que você não tem mais condições de mudar. Eu acho que, assim, o pior arrependimento que a gente pode ter na vida é o arrependimento de não ter tentado, o arrependimento de não ter feito alguma coisa em prol do que a gente acha importante e significativo pra gente. E aí, nas minhas pesquisas, eu verifiquei o seguinte, que, assim, existem 5 grandes arrependimentos que as pessoas têm no leito de morte. E essa foi um livro escrito pela Bronnie Ware, que é uma enfermeira australiana, que ela é cuidadora de doentes terminais, que é um livro que ficou muito famoso. E eu gostaria que você repensasse se não é o momento, a hora, é agora para você fazer a sua mudança, para você começar a trabalhar com o que você ama, antes que seja tarde demais. E por isso que eu quero te ajudar, por isso que você precisa entrar para a jornada Descubra os seus talentos, para poder trabalhar com o que você ama. Então, entra lá no link da minha bio, faça suas inscrições, que a gente vai mandar todas as informações lá pelo grupo fechado de WhatsApp, combinado? Então, olha, o primeiro arrependimento que as pessoas têm é: eu queria ter tido a coragem de viver uma vida verdadeiramente para mim mesma, não a vida que os outros esperavam de mim. É bem provável que você esteja num trabalho, que você não está satisfeita, que você não gosta, é porque você provavelmente queria agradar o seu pai, a sua mãe, o seu tio, provavelmente for por decisões externas do que internas. Por isso que é provavelmente que você está insatisfeito. Então, para que você não tenha esse arrependimento de somente no leito de morte, você perceber que os seus sonhos não foram realizados ao longo da sua vida, e a maioria das pessoas, elas não se realizaram nem metade dos seus sonhos, e muita gente
tem medo de morrer sabendo que isso aconteceu por causa de decisões que não foram tomadas. Olha que forte isso, né? Então, o que você está esperando para você poder mudar de carreira e trabalhar com o que você ama? Então, assim, eu não quero que você tenha esse arrependimento. Então, tenha essa coragem. Inclusive, na próxima live, eu vou falar essa virtude tão importante que é a coragem, que é a nossa próxima live. Combinado? Então, apareça lá na próxima quinta-feira. O segundo maior arrependimento é: eu queria não ter trabalhado tanto. Esse foi o pesar mais comum, inclusive, mais pelos homens, mas as mulheres também têm isso, né? Então, o que elas diziam? Elas sentiam falta de ter aproveitado mais a juventude dos filhos e a companhia dos seus parceiros ou das suas parceiras. Então, por exemplo, as pessoas se arrependiam de ter passado muito tempo no trabalho e pouco tempo com a família ou com pessoas que elas amam, os seus pais ou seus filhos. Então, a minha pergunta para você é: você ainda vai continuar muitas horas trabalhando naquele trabalho que já não te faz os seus olhos brilharem, satisfeita, quase que arrastando para ir para o trabalho e ainda perdendo esse tempo precioso que você tem com a sua filha, com seus filhos, com a sua família? Pensa bem nisso, tá bom? Olha, o terceiro arrependimento que as pessoas têm no leito de morte é: eu queria ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos, eu não quero mais adiar falar para mim mesmo e para o outro o tanto que eu amo essas pessoas. Então, muitas pessoas adotaram uma existência medíocre e nunca se tornaram quem realmente eram capazes de ser. Isto é, se você gostaria de trabalhar com o que realmente você ama e você não está fazendo isso por uma escolha mal feita que você fez no passado, eu tenho certeza que se você está aqui, você está dando uma oportunidade para você mesma para estar trabalhando com o que você ama e não postergar mais. Então, até quando você vai ficar nesse trabalho para agradar alguém? Então, quem você tem que agradar nesse momento é você. Que você tem que agradar. Então, pense bem nisso, porque senão vai ser tarde demais. E eu definitivamente um dos piores arrependimentos que a gente possa ter. Quarto arrependimento é: eu queria ter mantido mais contato com os meus amigos. Muitas dessas pessoas, elas ficam presas nas suas próprias vidas, perdendo grandes amizades ao longo dos anos. Então, houveram arrependimentos profundos sobre a amizade que mereciam mais tempo e esforço para serem cultivados. Claro que se você está trabalhando, se provavelmente você está tão insatisfeito com o seu trabalho, você quase que nem tem vontade de encontrar com seus amigos e estar com pessoas, porque você se sente tão negativa, você se sente tão mal que você não tem nem coragem de estar com seus amigos, porque você sabe que você vai estar muito negativa. Então, aqui a pergunta de novo: trabalhando muito, insatisfeita com o seu trabalho, quando você vai ter tempo para a sua família e para os seus amigos também? Que é uma outra questão. Um outro quinto arrependimento que as pessoas têm no leito de morte é: eu queria ter me permitido ser mais feliz. Isto é, eu queria ter tirado o hábito ruim de procrastinar. Então, este é um pesar que é surpreendentemente comum, muito comum. Muitas pessoas, elas não perceberam que no fim da vida, que a felicidade é uma escolha. É interessante que todo mundo quer ter qualidade de vida e quer ser mais feliz. Mas que a gente entende que se eu escolher a escolha realmente, eu escolher que eu quero ter a felicidade. Vão ter um processo que eu vou precisar trabalhar para essa felicidade, vai ter, mas a felicidade, a qualidade de vida é uma escolha que você pode fazer para você mesmo agora, nesse momento. Então, escreve lá no link da minha bio que você vai entender como é que você vai fazer esse passo a passo para você realmente trabalhar com o que você ama. Combinado? Então, assim, e aí a última pergunta que fica para você: você vai deixar do medo da mudança tomar conta de você até quando? E eu não quero que você tenha esses 5 arrependimentos no leito de morte e nunca tenha esse arrependimento de forma nenhuma, porque assim, que eu acho que o pior arrependimento é de não ter tentado, de não ter conseguido e ficar com esse medo, ficar com essa dúvida e essa angústia, tá bom?
Então pense bem nesses 5 arrependimentos e pense bem o que você está fazendo da sua vida atualmente. Isso é ruim, muito ruim de ouvir, eu entendo perfeitamente, porque eu também passei por essa situação, e é justamente porque eu passei por essa situação que eu não quero que você passe por essa situação, que eu não quero que você tenha esse arrependimento, tá bom? E de coração e alma, gente, assim, que eu acho que a pior coisa que pode acontecer no mundo é de você passar anos da sua vida e não ter tido essa coragem de fazer realmente o que você ama, não estar realizando os seus sonhos profissionais, porque eu acho que quase todas as pessoas que me seguem aqui, elas têm uma identidade, elas querem ter esse propósito profissional de fazer o que realmente faz o nosso olhar brilhar, e que é isso que eu quero para você. Então, já que você entendeu o quão importante é fazer essa mudança, não procrastinar mais a sua felicidade, a sua qualidade de vida, vamos entender como é que a gente pode mudar isso? Então, primeiramente, anota aí, primeiramente assim, você vai fazer uma lista de coisas que você adora, ama de paixão fazer. Pode ser assistir Netflix, pode ser entrar nas redes sociais, pode ser conversar com a sua amiga. Então você vai fazer uma lista de coisas legais que você ama. E aí você vai fazer você vai aplicar um método chamada Pomodoro, um método muito famoso, que é a método Pomodoro é o seguinte: você vai começar a trabalhar assistindo as minhas lives, ou trabalhando no seu projeto, ou mandando um currículo, ou entrando em contato com pessoas que vão ser importantes nesse processo, e que você vai trabalhar por 25 minutos. Você vai pegar um cronômetro, eu super recomendo que você tenha um cronômetro físico, então você vai colocar 25 minutos, e você vai tirar todas as suas distrações. Você vai falar para o seu pai, sua mãe, seu filho, qualquer pessoa que você está trabalhando, você vai focar no que é importante e significativo para você nesse momento por 25 minutos. Passaram-se 25 minutos, cronômetro tocou, 5 minutos, você vai ter 5 minutos para descanso, para você fazer o que você gostaria de fazer, que é estar na rede social, que é estar jogando de repente o seu game por 5 minutos. E o que é importante aqui, 25 minutos você cronometra e 5 minutos você cronometra também. E aí você vai fazendo esse ciclo do Pomodoro por, sei lá, faça 3 ciclos. Vamos começar com pouco? Vamos começar com 1 ou 2 ciclos no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Até por uma semana, se você quiser. Na segunda semana em diante, você começa com 2 ciclos. 25 minutos começa, 5 minutos você tira um descanso. Por quê? Se você não começou do zero, nada, 25 minutos é melhor do que zero. E se de repente você achar que 25 minutos é muito, eu acho que assim, 20 minutos, 15 minutos é muito melhor que zero. Mas o segredo aqui é começar. Você tem que começar hoje. Então, assim, coloca um cronômetro. Se você não tem um cronômetro físico, coloca no seu celular mesmo e começa a trabalhar a partir de hoje. E fazendo esse ciclo. E por que ele é tão importante assim? Porque é um hábito que você tem que criar. Que para você criar um hábito, para você começar a trabalhar com o que você acha importante e significativo para você, tem que começar a partir de hoje, começando com coisas que você faz, que você gosta de ter paixão, porque uma coisa uma coisa interessante do hábito é você colocar hábitos bons com hábitos ruins, e aí fazendo essa compensação você consegue transformar hábitos ruins em hábitos bons, e fazendo esse acompanhamento também. E uma coisa muito importante que é um bônus que eu quero te dar aqui, que nesse processo é uma estratégia assim muito básica que você precisa para ajudar você nesse processo, para parar de combater a sua procrastinação, parar de adiar, é você ter autocompaixão. Parece que assim, até é contraintuitivo você dizer isso, porque mesmo pareça que as punições de vergonha e
e culpa que nós damos quando nós procrastinamos, a gente deve estimular o agir. Acontece que apenas nos empurramos para o ciclo vicioso. Então, quanto mais negativa é a nossa associação à tarefa, mais o nosso cérebro ele vai evitar essa atividade. Lembra que a procrastinação é o gerenciamento das suas emoções? Então, lembra que o cérebro ele vai querer salvar as suas energias, a sua vontade de fazer. Então a solução aqui é se perdoar, ter autocompaixão. Então é quase que surpreendente, parece que assim, como que a compaixão é a solução sustentável para você não adiar o que você precisa fazer. E os pesquisadores, eles fizeram um experimento e descobriram que os alunos que se perdoaram por procrastinar no primeiro exame, eles procrastinaram menos no segundo. Olha que importante isso. Isto é, você vai fazer aquele ciclo do Pomodoro que eu te disse por 1 dia, 2 dias, 3 dias. Mas se no 4º dia ou no 3º dia você não conseguir fazer, perdoe-se e começa de novo. O que você não pode fazer é deixar de fazer, é deixar de usar essa técnica. E sempre que você não der certo, qualquer coisa que você está começando e não der certo, você recomeça, porque só fracassa quem está no campo de batalha. Então, por isso é que ter essa autocompaixão ela é tão importante assim, tá bom? E aí, como é que você vai fazer? Então, reconheça que adiar as suas tarefas que nos faz sentir mal é algo comum, é algo muito normal entre as pessoas. Reconheça também que você não é a única pessoa para evitar certas ações. Perceba que a gente coloquei várias estatísticas de como tem várias pessoas que procrastinam. E se você procrastina, vamos nos considerar normal. E se alguém diz que não procrastina, tá mentindo, porque eu procrastino, você procrastina. Agora a gente tem níveis de procrastinação. E agora que você assistiu essa live, você vai aplicar esse método Pomodoro, você vai ter autocompaixão e perdoar-se todas as vezes que você não conseguir e vai continuar nesse loop. Tá bom? E aí, a gente entendendo que esse processo é assim mesmo. Você vai fracassar, entendendo o problema, por que você fracassou, vai fazer de maneira diferente e vai sempre, sempre, sempre continuar, tentar fracassar e aperfeiçoar, que é o loop do feedback que é tão importante. Combinado? E que, lembrando que, claro que a gente precisa ter técnicas, claro que a gente precisa gerenciar esse tal do tempo, mas na verdade a gente tem que ter a prioridade, mas assim, o gerenciamento dessas emoções, desse sentimento que você tem com relação ao seu trabalho, com relação ao que é tão importante e significativo para você, é tão importante quanto, combinado? Então, me digam aqui se você tem alguma dúvida, que eu tenho um prazer imenso de responder. Eu gostaria de saber aqui se vocês entenderam por que você precisa para ontem começar a sua jornada, para você começar a trabalhar com o que você ama. E se você está nessa situação de você estar tão frustrada, tão insatisfeita com o que você ama, que você tem que começar fazendo isso hoje. Combinado? Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. E caso você tenha outras perguntas, por favor, eu gostaria muitíssimo que você me colocassem aqui. Não tiveram tantas perguntas, mas as pessoas disseram assim, eu tenho bastante medo. Deixa eu ver aqui. Parece que na verdade, a maioria das pessoas não tem perguntas, mas assim, eu acho que assim, essa é uma dor bastante grande, né, dessa questão da procrastinação. Então, mas aí a gente falou da procrastinação, mas aí como é que a gente consegue também vencer essa procrastinação? É através da coragem. Então, tem uma pesquisa super interessante sobre a coragem. Então, na próxima live, eu vou falar sobre a coragem, como ter coragem para mudar de trabalho e passar a trabalhar com o que você ama. E a gente tendo essa coragem, e a coragem não é uma coisa muito grande que só as pessoas que aparecem no jornal é que tem essa coragem.
todo mundo pode ter essa coragem. E eu vou te explicar como que a gente consegue ter essa coragem para começar a fazer essa nossa transição de carreira. Pois é, a Malu disse assim, que atrapalha muito. Ela atrapalha muito porque ela destrói, assim, eu diria que destrói vidas, destrói o nosso sonho, essa procrastinação. Eu tenho um aluno que ele se aposentou, e que ele disse assim, que ele trabalhou 40 anos para o outro, fazendo o que ele odiava e procrastinando a vida dele. Isto é, ele fazia muito bem o trabalho dele, mas ele foi procrastinando a própria vida. Então ele nunca fez o que ele gostaria de ter feito, e só na aposentadoria. Não digo só na aposentadoria, acho que nunca é tarde para a gente começar. Mas se você tem ainda mais tempo, a gente tem que começar hoje. Então, se a partir do momento que você ouve uma informação, você tem um conhecimento, você precisa colocar em ação, porque eu acho que conhecimento ele é importante e fundamental. Agora, você precisa colocar em ação. Caso contrário, é só mais um conhecimento que você tem, tá bom? E para isso, estou fazendo a partir do dia 5 de dezembro uma jornada para descobrir os seus talentos e trabalhar com o que ama. Então, para você poder se inscrever nessa jornada, clica no link da bio do meu Instagram, aí ele vai te levar para uma página, é só você colocar o seu e-mail, clicar lá e você vai entrar para um grupo de WhatsApp, que aí lá eu vou te dar várias informações, vários PDFs e vários informativos das nossas lives, que toda essa semana, até o dia 5, eu vou dar fazer várias lives para a gente poder te preparar para essas 3 aulas que vão acontecer a partir do dia 5 de dezembro. Então, já coloca aí no seu calendário, dia 5 de dezembro, a gente tem um encontro também ao vivo, às 20h07. Combinado? Então, muitíssimo obrigada. Caso você não tenha nenhuma dúvida, você me coloca aqui. Se você tiver alguma dúvida, tenho um prazer imenso de te responder. E também, caso você tenha algum comentário, eu vou colocar essa live ao vivo no Instagram, logo em seguida que eu terminar essa live. E aí eu gostaria muitíssimo que você me respondesse se você entendeu que você realmente precisa vencer essa tal procrastinação, que você realmente precisa dar o seu primeiro passo e você usar esse método Pomodoro, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, eu gostaria muitíssimo também que você me seguisse lá no Instagram, no YouTube e no Facebook. E se inscreve para nosso tão maravilhoso evento, que eu tenho certeza que eu posso te ajudar a fazer essa mudança de carreira e começar a trabalhar com o que você ama. Combinado? E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me mandar um DM também, que eu vou ter um prazer imenso de responder todas as perguntas de vocês, tá bom? Então, assim, todos os dias eu também publico vários conteúdos para ajudar você, profissional insatisfeita, a trabalhar com o que você ama, o que faz os seus olhos brilharem, tá bom? E isso é possível sim, e a gente vai entender como que a gente consegue fazer isso, tá bom? Bom, vou ficar aqui mais... Tô vendo que tem várias pessoas que estão entrando, e caso você tenha alguma pergunta, eu vou ficar aqui um minutinho, e aí para responder alguma pergunta, caso você tenha entrado agora, caído aqui de paraquedas. Não? Não tem nenhuma pergunta? Bom, se vocês não têm uma pergunta agora, como eu te disse, vocês podem mandar um DM pra mim. Então, muitíssimo de coração e alma pelo tempo e a disponibilidade de vocês de estarem aqui comigo. Então, eu espero você na próxima quinta-feira, às 20h07, onde eu vou falar sobre essa coisa sensacional que a gente tem aqui dentro, que é a nossa coragem também, que a gente sempre pode ativá-la pra gente poder vencer a nossa procrastinação, vencer essa coisa tão terrível que é o nosso costume de adiar, né? A Malu disse assim, na verdade, não quero mudar, eu quero voltar a estudar. Pois é, inclusive pra gente poder mudar, a gente tem que pra gente voltar a estudar, e já te disse lá, né, Malu, que 85 a 90% dos estudantes, as pessoas que estão fazendo cursos online também, tem essa tendência a procrastinar. Então, como é que você consegue fazer isso? É também uma forma de você
estudar para você começar a se desenvolver na sua vida profissional, começar a fazer cursos de especializações que também são muito importantes, porque eu já fiz também uma live dizendo que a produtividade ela está muito ligada à qualidade de vida. Então, para você fazer novas especializações, para você fazer crescer na sua vida profissional, também é importante estudar. E é importante, e se você procrastina isso, você também está procrastinando o seu sonho, procrastinando a sua promoção, procrastinando a sua vida. Então, por isso, você precisa assistir todas essas lives também, tá bom? Então, assim, um grande abraço e muitíssimo obrigada pela companhia de todos.